Estamos nos nossos estudos de Sermão do Monte. Não vou iniciar nada aqui, vou apenas dar continuidade no que o Isaac e o Iá estavam falando. Eu sei que é meio complicado, né? O Iá e o Isaac são sempre melhores, mas eu espero poder ajudar vocês em alguma coisa, né? Essa mensagem que eu vou falar hoje, não é porque sou eu que vou falar, mas eu acho que deveria ser pregado muito mais do que hoje é pregado. E muito mais do que pregada, praticada. Então eu coloquei como tema aqui, misericórdia que gera misericórdia, no Sermão do Monte, onde o maior mestre, o mestre dos mestres, o homem perfeito, prega o maior sermão da história, o maior sermão de todos os tempos. Então, é muito importante a gente falar sobre misericórdia hoje, porque é algo que falta na nossa geração. Ai, gente. Oh, meu Deus. Que é algo que falta na nossa geração, né? Falta misericórdia, falta compaixão, falta amor. Então, é algo muito importante. E vamos começar com um momento... Vamos falar de misericórdia. E quero poder convidar vocês a poder refletir sobre isso e não só apenas sair daqui da mesma forma que vocês entraram, mas que vocês possam sair daqui para poder se tornar praticantes disso. Lembra aquela aula prática quando você vai fazer? Alguém aqui fez aula de direção? Direção, motorista? Quem fez CFC? Quem adorou o CFC? Você gostou? Nossa, eu odiei o CFC. Mas eu gostei quando eu entrei no carro e eu comecei a dirigir, né? Porque é um negócio legal, né? Mas quando você se torna praticante, parece que você se torna parte daquilo. Parece que você se torna parte daquele momento que é dirigir um carro. Então, se vocês estão prontos comigo a dirigir esse carro da misericórdia, hora de morfar. Vamos lá. Vamos começar aqui. Acho que ninguém que está aqui. Né? Ninguém. Não tem ninguém, né? Então, vamos lá. No Sermão do Monte, meus irmãos, as 4 primeiras bem-aventuranças, vocês lembram para falar para mim? Primeira. Os humildes de espírito. Quem mais? A segunda. Os que choram. Só Gabriel tá aqui, gente. Mais alguém? Oi? Não entendi o que você falou, cara. Vamos lá. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que choram, os mansos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. E agora a gente vai chegar num ponto que me foi dado, que foi misericórdia. Mas a grande questão, irmão, é essa palavra bem-aventurados. Ela foi uma palavra dita por Jesus, é claro, né? Ela tem uma origem grega que a gente já vai falar. Todavia, a gente interpreta ela mais ou menos como feliz. Mais pra frente a gente vai ver que alguns lexicógrafos, alguns caras estudiosos da língua, eles vão dizer que nem sempre é feliz, mas é sempre uma pessoa bem-sucedida. Se você fizer isso, você é uma pessoa bem-sucedida. Não porque você faz, mas porque é a sua atitude. No cristianismo, o ser vem antes do fazer. Então, para você fazer algo, você precisa ser. Para você, eu sei que tem muita gente aqui que burla a lei, né? Mas para você dirigir um carro, você precisa ter a sua certidão, a sua carteira de motorista, que te mostra que você está licenciado para poder dirigir seu carro. Você está pronto para poder dirigir aquele carro, mesmo não podendo, né, Coutinho? Brincadeira. Brincadeira. Mas o ser, ele vem antes do fazer. E quem é, ele realmente faz. Ele não faz por algum tipo de ação involuntária ou compulsória. Ele faz porque é a natureza dele. Então, no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, a gente vai ver um sentido muito mais profundo de não apenas fazer por fazer, mas fazer porque você é. É justamente esse o distintivo de um cristão, né? E como bem-aventurado seria feliz, então a gente pode encontrar uma verdadeira felicidade. Muitos homens, eles já tentaram discutir isso, filósofos, né?
Você pode ver Epicuro na Grécia Antiga, né? A procura da felicidade, onde ele fala que a felicidade é a busca do ócio, onde você não tem nenhum tipo de preocupação, aí você é feliz, cara. E como Epicuro era atomista, quando você morria acabava, ou seja, você vai pro belelhão. A felicidade está aqui, não está nas coisas do além, né? Como Platão dizia que tinha outras coisas no estoicismo. Mas muita gente discutia a felicidade. E um filósofo que eu gosto muito chama-se Schopenhauer. E ele falava que a felicidade é algo inútil. Eu odeio quando alguém me chama de inútil, né? Mas quando eu li Schopenhauer, parecia que a palavra inútil calhava muito para as pessoas que são misericordiosas, para as pessoas que são bem-aventuradas. Porque isso não está em algo que você tem exterior a você. Você se torna útil quando você tem algo exterior a você. Quando você pode oferecer algo para alguém de modo que não é seu. Mas quando algo está interior, você é seu, é atitude sua, você faz porque você é, aí sim é inútil. E por que deve ser inútil? Porque as pessoas vão realmente ver você pelo quem você é. E como a Schopenhauer ele via, né? A felicidade é algo momentâneo ou algo eterno? Né? Vocês acham que a felicidade, do ponto de vista tanto cristão, ou até da mente de vocês, é algo momentâneo ou eterno? Muita gente fala, nossa, eu estou feliz agora. Mas isso é uma declaração momentânea. Eu estou feliz. Você está feliz. E a grande questão é, você está feliz ou você é feliz? É uma implicação que a gente vai fazer. Ninguém vai querer falar comigo, mas tudo bem. Mas vamos lá. Schopenhauer dizia que a gente vivia desejando as coisas. E a felicidade, ela parecia ser algo pendular. Alguém já viu esse pêndulo aqui pelo Newton? Eu fiz exatas, engenharia, física. O IA vai poder falar melhor disso. Então quando você puxa um pêndulo aqui, outro pêndulo, pela quantidade de movimento, ele vai empurrar o outro. Chegou, né? Vamos lá. Esperar conversar ali, né? Vamos lá. Pela quantidade de movimento que empurra o outro. Então a felicidade para Schopenhauer é pendular. É algo que você deseja em três partes, né? Você deseja algo, você consegue aquilo que foi desejado e você chega num momento que chama-se enfado. Você fica no tédio, porque você conseguiu aquilo que você desejava. A sua felicidade não é mais felicidade, porque você já desejou e conseguiu. E aí você vai buscar mais desejos para que você possa desejar. O Deus quer que nós sejamos felizes. Deus não quer que a gente sofra no sentido assim, eterno. Nós sofremos a vida inteira. Deus quer que a gente seja feliz. Mas será que a felicidade humana do nosso coração, que nós buscamos, do nosso coração carnal, é verdadeiramente a verdadeira felicidade? É a verdadeira felicidade de alguém que realmente quer uma felicidade não momentânea, mas uma felicidade que dure, uma felicidade eterna? Essa é que é a questão. É isso que muda a felicidade. Deus ele quer que nós sejamos felizes, mas da maneira certa. Então nós vemos que a felicidade em Jesus é paradoxal. Paradoxal em que sentido? Que se o mundo vê de uma forma, Jesus mostra que a verdadeira felicidade é mostrada de outra forma. Mas não de uma maneira terrena, uma maneira que nós vamos morrer e vai ficar tudo aqui que nem Epicuro, né, que era atomista. Mas uma felicidade eterna. Ele começa dizendo que ele começa e termina essa perícope das bem-aventuranças dizendo que a gente vai herdar a terra se a gente fizer isso. E como eu disse no começo, quem é faz. Quem é realmente faz. O perfil do verdadeiro cristão é ser bem-aventurado. Então a palavra aqui é makarios, no grego, né? Então, muito importante. Então, alguns lexicógrafos vão dizer também que bem-aventurado é aquele que é feliz, aquele que é bem-sucedido. Então, se você faz isso, não porque você fez esperando algo, mas você fez porque você é realmente, você é bem-sucedido. Não um sucesso no sentido de fama, mas sucesso no sentido de ter sucesso na ação que você pensou, que você sonhou, que você desejou.
O Sermão do Monte fala a respeito justamente disso, do perfil do verdadeiro cristão. Então, se nós somos cristãos, não tem nenhum tipo de esforço pelo qual nós devamos fazer no sentido compulsório, que é praticá-los. E não praticá-los por um dever compulsório, mas praticá-los por gratidão. Lembre-se no sermão, não no Sermão do Monte que eu estou falando agora, mas eu lembro de uma pregação do Iá, onde ele fala a respeito dos 10 mandamentos. E os 10 mandamentos, ele fala dos 10 mandamentos. E lembre que nos 10 mandamentos, os primeiros mandamentos falam de algo entre nós e Deus. Né? Amarás o teu Deus em todas as coisas, não terá outros deuses diante de mim, não farás imagem de escultura. Né? E os demais falam de nós como nosso próximo. Porque não tem como você amar a Deus se você não ama o próximo, não tem como você amar o próximo se você não ama a Deus. E essas 4 primeiras bem-aventuranças que a gente tinha dito anteriormente através do Iá e do Isaac, falam a respeito de você com Deus. Você é impuro de seu coração, por isso você se torna miserável de coração. Então você é pobre de espírito, porque você precisa de um perdão de Deus. Você precisa ser manso, assim como Deus é. E agora, a partir de agora, Jesus vai falar de uma relação de nós com os homens. A gente vive num tempo em que a misericórdia parece ter desaparecido da terra. Não existe mais misericórdia. Os verdadeiros e nós que talvez deveríamos ser um dos maiores expoentes da misericórdia, às vezes não exercemos misericórdia. Por isso que essa mensagem é tão importante para nós hoje, né? Os judeus daquela época de Jesus eram tão cruéis, eram tão sanguinários, que eles não tinham misericórdia por ninguém. Eles falavam que amavam a lei de Deus, falavam que amavam Deus com suas bocas, mas como o próprio Jesus disse, o coração deles estava distante. Lembre-se que o coração é um conceito judaico muito mais profundo do que o nome coração quer dizer. É o mais profundo do seu ser. Quando Deus troca o seu coração de pedra por um coração de carne, para te tornar misericordioso, Ele faz algo muito mais importante do que apenas mudar o seu intelecto. Ele transforma o que tem lá dentro, algo que nem você conhece. Algo que só Ele conhece, só Ele pode sondar. Algo que é tão profundo que você não consegue lidar. Mas só Ele consegue. Então, primeira coisa que eu quero falar com vocês. O que é ser uma pessoa misericordiosa? Então, abram tardiamente suas Bíblias, se vocês quiserem, em Mateus capítulo 5, verso 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Que coisa, palavra muito bem falada na Bíblia, mas que a gente não utiliza hoje, muito menos pratica. Né? E quando Jesus ele se assenta e fala para os seus discípulos, tinha muita gente que não era seguidor dele não. A Bíblia fala discípulos, todavia, além dos 12, que eram os mais próximos dele, haviam também outras pessoas que o seguiam apenas como alguém segue um mestre para aprender, mas não eram crentes ainda. Mas Jesus estava demonstrando já, por si só, nesse sermão, que a gente não sabe se foi um sermão por si só, mas uma coletânea, mas eu prefiro achar que foi um sermão apenas mostrando que quem era realmente o verdadeiro cristão haveria que ser daquela maneira. E mais uma vez, não fazer porque você tem que fazer, mas fazer porque você é. É sua natureza fazer. E a nossa natureza não é assim. Qual que é a natureza de quem é misericordioso? Quem vai herdar o reino dos céus? Os próximos moradores do reino do céu vão ser pessoas misericordiosas. Vamos estudar um pouquinho que é a palavra misericórdia, meus irmãos. Misericórdia a gente está no Novo Testamento, então a gente tem que lembrar que o Novo Testamento foi escrito em grego, a gente tem os autógrafos do Novo Testamento em grego. Então, a palavra, ela deriva de eleos, misericórdia. Quando Jesus fala Kaios, elegonos, ele está falando de esse elegonos, aquele que pratica, aquele que tem misericórdia, mais do que pratica, né? Aquele que tem. E essa palavra aqui, ela quer dizer a respeito de uma misericórdia futura. Não uma misericórdia
agora. Isso aqui é uma prática de misericórdia. Essa aqui é uma misericórdia que você receberá na frente, porque você vai alcançar a misericórdia, é algo futuro. Lembrando que Jesus Cristo, ele era judeu, a ponto de poder conhecer todos os conceitos pelos quais a Torá e os profetas haviam dito a respeito de misericórdia. Misericórdia, ela parte dessa palavra aqui que é Hesed. Não sei se eu falei corretamente, eu acho que o meu hebraísta vai confirmar, né? Não, perdão. A palavra misericórdia, ela é inteiramente ligada a uma palavra que se chama Hesed, quer dizer útero. Todavia a palavra misericórdia é Hashem. É uma palavra que eu não sei falar também. Mas ela quer dizer Hashem. E ela é totalmente ligada a essa palavra que é Hesed, quer dizer útero. Lembre-se que as palavras judaicas, porque o vocabulário é muito pequeno, né? Segundo o dicionário 6, a língua portuguesa ela tem 200.000 palavras. E pelas minhas pesquisas, a língua hebraica ela tem praticamente 8.000. E as variantes, 8.000 basicamente. Então é muito pequeno. Então as palavras elas têm um conceito que não são propriamente ditos apenas quando elas são faladas, mas elas têm um conceito geral. Misericórdia significa você entrar na pessoa que está passando pelaquela miséria, significa você colocar o coração na miséria do próximo. Você olha para a miséria do próximo e não apenas sem compaixão dela, mas é como se você entrasse dentro dela, do coração dela, sentisse o que ela estava sentindo e aí agir. Misericórdia, você dá comida para quem tem fome. Isso é algo basilar, né, no cristianismo, né? E lembrando que a palavra é útero, né? Então mostra que é aquele amor de mãe que tem, né? A mãe tem pelo seu filho, aquele negócio que o apóstolo Paulo fala em Gálatas 4, ele fala que ele sente dores de parto para que Cristo seja formado em vós. Então Deus ele é tão misericordioso e ele nos ama tanto que ele aplica a misericórdia conosco. Então o primeiro ponto é colocar o coração na miséria do próximo, é da tradução latina, né? Que é miséria cardia, miséria e coração. Você coloca o coração na miséria do outro. E lembre-se que amor, quando a gente fala de coração, a gente fala de amor, né? Quando a gente fala de amor, quando a gente fala de coração, a gente fala do mais profundo do nosso ser. E quando a gente fala de amor, a gente fala de serviço. Amar não é só dizer. Amar é você praticar aquilo que você fala. Isso não se torna apenas falatório, né? Primeiro ponto, gente. Deus, ele é misericordioso. Por isso que nós somos misericordiosos. Não tem como ser misericordioso sem que Deus aplique em nós a sua misericórdia. Você pode ver em Efésios capítulo 2, o Deus que de infinita misericórdia, com o amor que nos amou, Deus nos ama, né? Deus rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou. Então a misericórdia ela está em favor do amor, né? Então o Senhor teu Deus não te desamparará, enquanto Deus é misericordioso, Ele não te destruirá, nem esquecerá da aliança que jurou aos teus pais. Deus coloca o seu coração na miséria do ser humano. Todos nós éramos miseráveis, meus irmãos. Nós não tínhamos nada a oferecer a Deus. Nós éramos miseráveis e é por isso que a fé, no conceito do Novo Testamento, segundo alguns estudiosos, é a mão que se estende para receber a boa dádiva de Deus. A fé não é nada que nós possamos ter ou fazer, mas é algo que nós recebemos gratuitamente de Deus. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias, bondades que são da eternidade, Salmo 25, Efésios 2, mas Deus fica em misericórdia por causa do grande amor que nos amou, estando nós em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Deus nos ama e por isso Ele aplica misericórdia. Lembre-se que o amor, ele junta as pessoas, ele une as pessoas, ele torna as pessoas próximas. Ele quer, a gente se ama. Deus nos ama a ponto de estar conosco. Ele enviou seu Filho para poder caminhar por meio de pecadores pelos quais Ele amou.
E Ele manda que nós amemos uns aos outros e também amemos nossos inimigos. Por quê? Porque o amor, ele atrai pessoas para si. O amor, ele cria pontes. Ele cria pontes para abismos de desunião. Não existe amor sem existir desunião. Eu acho que eu coloquei Lamentações 3:22 ali, mas, enfim. Alguém pode abrir? Eu acho que cortou aqui no slide, gente, desculpem. Quebra primeiro o meu chocolate. Não, é isso mesmo. Não, é isso mesmo. As misericórdias do Senhor são causas do ser confundidos, porque as misericórdias dele não têm fim. Essa palavra aqui é Hachamim. Misericórdia, Hachamim. Ou seja, não são uma, mas são várias. São um plural majestático. Né? Um chocolate. Primeiro chocolate. A misericórdia, então, nós temos o maior exemplo como Jesus Cristo, em grau superlativo. Jesus Cristo, ele foi o maior exemplo de misericórdia que nós conhecemos e vamos conhecer algum dia. Não vai existir outro homem, outra pessoa, ninguém que seja mais misericordioso que Jesus Cristo. Uma, porque ele era Deus, mas porque ele foi um homem perfeito. Ele viveu uma vida perfeita. Ele demonstrou, não somente com as suas palavras, que naquela época haviam muitos gurus, muitos mestres que só falavam, mas não demonstravam misericórdia. Falavam de uma misericórdia de um Deus, que amavam a Deus acima de todas as coisas, e que amavam esse Deus a ponto de dar a vida por eles, mas não tinham o ímpeto de apenas dar um pão para uma pessoa que estava faminta. Jesus sim foi misericordioso. Jesus sim abraçou as crianças. Jesus sim abraçou as pessoas que eram rechaçadas na sociedade. Jesus abraçou as mulheres. Jesus, quando teve aquela mulher, a mulher samaritana, né, em João capítulo 8, eles querem apedrejá-la. Alguém lembra por quê? Porque ela havia adulterado, né? E daí quando ele fala em João 8, ele fala assim: Senhor, essa mulher foi pega em adultério, e pela lei de Moisés é dito que ela tem que ser apedrejada, e tu o que dizes? E o que acontece no final? Os acusadores dela vão embora. Jesus fala: nem eu te condeno. Por quê? Porque Jesus era misericordioso. Ele sim sabia o que era misericórdia. Ele sim sabia o que era ter misericórdia pelas pessoas. Ele sabia o que era ter amor. Ele era o próprio amor. Ele sabia colocar o coração na miséria das pessoas. Primeiramente, Deus foi misericordioso conosco. A misericórdia deve ser estendida às almas das outras pessoas. A misericórdia é a graça em serviço do amor. A misericórdia deve ser estendida também aos pecadores. Existe um termo que um autor ele fala que é a desgraça da misericórdia. A falsa misericórdia. Eu queria cunhar um termo novo para vocês aqui, que é desmisericórdia. Vou acabar com o português. Mas a desmisericórdia é quando você olha para o pecador e não fala para ele do amor de Deus. É quando você vê a impureza dele no sentido de miséria, você vê a miséria espiritual dele, você vê o quanto ele é miserável sem Cristo, e você fala: não quero falar para ele, não quero acabar com a suscetibilidade da pessoa, eu não quero fazer isso, porque, você não está sendo misericordioso com essa pessoa, porque você não está falando do maior amor que amou o mundo, que é Jesus Cristo. Você não está falando disso. Você não está sendo misericordioso com essa pessoa. Por mais que você ache que você está sendo uma pessoa legal, você não está sendo misericordioso aos olhos de Jesus. Porque o misericordioso, ao invés de apontar o erro e mostrar para todo mundo, como aqueles judeus na mulher samaritana fizeram, ele olha e fala: há perdão para isso. Eu sei que existe miséria em seu coração, mas há perdão para você. Alguém que pode te perdoar e te tornar feliz realmente. Não uma felicidade momentânea, não uma felicidade onde você vai chegar aqui e amanhã você vai estar do mesmo jeito. Mas uma felicidade que é eterna, que você alcança a misericórdia. A Bíblia diz em Judas 23 que a gente deve arrebatar as pessoas do fogo. E arrebatar do fogo é justamente dizer a elas da miséria
espiritual que elas estão passando. Chamando pecadores ao arrependimento, chamando pecadores, isso é um ato de misericórdia. A gente deve ser misericordioso como um dos outros. Quantos de nós, por muitas vezes, nos orgulhamos de falar mal de algumas pessoas? De ouvir o mexeriqueiro e ser aquele leve trás, né? Aquela pessoa que ouve aquilo e passa para frente aquilo que ela nem sabe. E muito mais ainda quando a pessoa é irmão dela, irmão em Cristo. Você fala mal do seu irmão, é um dos pecados mais abomináveis diante de Deus. É uma grande crueldade você destruir o nome de uma pessoa somente porque é legal para você. Isso é uma desmisericórdia. Isso é uma cruel misericórdia. Você desfazer de nome de uma pessoa, você acabar com o nome de uma pessoa. Por isso a misericórdia ela tem que ser abrangida a todos, não somente aos seus irmãos na fé, mas aqueles que você prega e aplica a misericórdia, aqueles que você vê a miséria no coração deles, mas também a miséria do coração dos seus irmãos. Às vezes a gente está aqui, mas às vezes existe muita gente que não se entregou a Cristo e que ainda tem um coração miserável e está aqui porque não é misericordioso, porque é misericordioso, mas às vezes faz misericórdia para poder mostrar para as pessoas. Qual que é um dos motivos dessa desmisericórdia, esse termo que eu passei? Um deles é a inveja. A gente tem inveja das pessoas. O coração humano ele tem inveja, ele é invejoso. Ele quer ser. Ele quer o que o outro tem. Ou pior, ele tem tanta raiva do outro, não porque o outro tem, não porque ele não tem, mas porque o outro tem. E porque o outro tem, você o amaldiçoa, você fala mal dele. Isso não é misericórdia. Isso não é misericórdia. Misericórdia. Eu quero ver quando você é misericordioso, porque é muito fácil você chorar com os que choram. Mas é muito mais difícil você se alegrar com os que se alegram. É muito mais difícil. Veja, porque imagina você desempregado, né? Sei lá, você está passando por uma situação muito difícil, ou você está muito doente, muito mal, uma situação muito precária, e alguém chega em você e fala assim: nossa, eu fui promovido para o emprego. Eu fui curado de uma doença incurável, e você lá, né? Todo lascado, na miséria. Você fica feliz? Você é misericordioso com quem se alegra contigo? Você é misericordioso nesse ponto? Além de colocar o coração na miséria de outro, você se alegra com o outro? Outro ponto é o orgulho. As pessoas são orgulhosas. Elas não assumem isso, mas elas são orgulhosas. É o mesmo fato que eu já falei. Não é porque você não tem, muitas vezes. É porque o outro tem. É você se torna orgulhoso. Você fala mal da pessoa. Irmãos, não existe coisa pior do que isso. Que nós nos devemos envergonhar. Que é você falar mal do seu irmão em Cristo. Né? Existem muitas advertências bíblicas. Né? O orgulhoso, ele não quer que as outras pessoas briguem. Ele não quer que as outras pessoas sejam bem-sucedidas, sejam bem-aventuradas. O orgulhoso, ele se entristece na vitória do outro. Engraçado, né? E quando nós devemos ficar felizes com a vitória do outro, a gente viria ficar feliz, né? Ele sempre quer diminuir os outros. Eu fico lembrando também a respeito da inveja, quando a gente falou a respeito dos reis maus, e quem se lembra de Acabe, quando ele está no seu palácio e ele olha uma vinha, né, uma plantação de uva de um cara que chamava Nabote, e ele, com plena inveja, porque o outro tinha e ele não, ele quis transformar aquilo numa horta, sendo que uma vinha demora anos para ser construída, anos para ser consolidada, e gera uma eternidade para acabar. Nabote, ele tinha aquela vinha, e Acabe queria aquela vinha para ele, porque ele via a felicidade de Nabote em ter aquela vinha. E o que acontece? A mulher
de Acabe, vê ele naquela situação, né? E sente aquela falta de misericórdia e cria um complô para matar Nabote. Isso é inveja. Isso, Senhor. Pode falar, irmão. Esse negócio que eu acho uma coisa que a gente, muitas vezes a gente se esquece, assim, a gente se esquece que a gente foi tirado. Você pode ter misericórdia, entender, você vai conversando com a miséria do outro. Exato. Eu só posso exercer misericórdia porque eu fui tirado, porque eu estive no estado de miséria. Uhum. O Spurgeon tem uma frase que é sobre compaixão. Que é a mesma coisa. Né? Ele fala, não se aprende com compaixão, exceto pelo sofrimento. Ele não pode ser estudado no livro, deve ser escrito no coração. Então, eu acho interessante a gente entender que misericórdia não é algo teórico. É porque a gente foi tirado do estado de miséria, claro que nós somos pecadores, mas o nosso estado de miséria original, do pecado, Cristo nos tirou desse estado. Né? Então, por que a gente não vai exercer isso na Exato. vida das outras pessoas? Então, muitas vezes o orgulho se manifesta quando a gente se acha de alguma forma digno de alguma coisa. Quanto mais a gente se lembra do nosso estado original, mais misericordioso nós somos. Exato. Muito bom, cara. Eu lembro de uma frase de Calvino, que ele falava também assim, ó, tudo que você vê de mal em mim é meu mesmo. Tudo que você vê de bom é Cristo. Então é a mesma coisa que o Gabi falou. Nós só exercemos misericórdia porque Deus foi misericordioso conosco. Em gratidão a Deus pelo grande amor que Ele nos amou, nós somos misericordiosos porque não tem outra forma de ser cristão se você não é misericordioso. O que Jesus está dizendo aqui, não é se você pode ou não, se você deve ser misericordioso com seus irmãos ou não. Você deve ser misericordioso porque você é misericordioso assim como seu Pai. Você reflete a misericórdia daquele que te amou. E continuando aquilo que o Gabi falou, como que a gente exerce essa desmisericórdia? Que é essa palavra que eu queria. Quando a gente expõe os pecados de outras pessoas. Só por expor mesmo. Ah não, porque esse cara aqui fez isso, fez aquilo. Irmãos, a palavra grega para isso, para quem não caluniador, mas aquele que é caluniador, é diabolos. É diabolos. Né? Então dá para saber mais ou menos, né? De onde vem isso, né? Então, quando a gente passa para frente as coisas, como eu já falei, aquele leve trás, quando a gente diminui o valor das pessoas, nossa vida, a gente deve demonstrar misericórdia a todos, de modo que aqueles que já estão feridos. Primeiramente, todos estão em miséria, porque todos são pecadores. Mas existem pessoas que são feridas, estão numa miséria, um pouco diferente, não tão de espírito, mas estão numa miséria. Talvez que passam fome, talvez que precisam de um alento, de um carinho, porque precisa que você sente com ela, precisa de um tempo de atenção para você conversar com ela um pouco. Quantas vezes você pega e uma pessoa pede alguma coisa para você para comer realmente, e você fala, vai em paz, irmão, Deus te abençoe, e você não faz nada por ela. Isso não é misericórdia. Isso não é misericórdia. Pode falar, Gabi. Pode falar, irmão. Eu acho que a maior misericórdia que pode exercer é nós acharmos que nós somos capazes de discernir quem merece misericórdia ou não. Exato. Então, muitas vezes, tipo assim, talvez seja fácil para você, o seu amigo está fazendo uma coisa, ele sabe que está errado. Pô, eu vou exercer misericórdia com um amigo, ele não liga. Só que aí, uma pessoa que você não está acostumado com necessidade, e aí? Misericórdia com o que a gente gosta, tá fácil, né? Então, muitas vezes a gente fica, eu acho que o melhor amigo é a gente ser seletivo com quem a gente vai ter essa atitude. Exato. E esse é o perfil do verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão, ele é misericordioso com todos. Pode falar, mano. Eu acho que também, às vezes
ser misericordioso para com ninguém, mas ele chorou imensamente quando a sombra dele foi tirada. Então, se tem alguém na rua que precisa de misericórdia, que nunca vai ver essa pessoa de novo, provavelmente, às vezes, eu publico isso para dentro e falo, ser humilde o suficiente para ser. Exato, né, cara? É basicamente isso. Jonas, ele teve um dos maiores avivamentos que a gente vê na Bíblia. Quase 500 mil de pessoas foram convertidas ali naquela cidade. Isso é muita coisa. E Jonas falou praticamente 7 palavras. E o Espírito Santo agiu no coração daquelas pessoas se arrependeram. E Jonas não foi misericordioso naquele momento. E ele, quando ele se deita para ver a destruição daquela cidade que ele achava que não ia se arrepender, e quando essa cidade não é destruída, ele fica bravo com Deus, porque ele não foi misericordioso. Então Deus mostra sua misericórdia justamente com o seu povo. Jonas era do povo dele e não era misericordioso. Quantos de nós não somos misericordiosos ainda? Não praticamos a misericórdia pela qual Cristo nos ensinou. A gente pode ver o fato da mulher adúltera, como eu já disse, é muito fácil você bater em quem já está morto, quem já está caído. É muito fácil. Você querer apedrejar uma mulher que já está lá, repugnada pela galera, pelos judeus daquela época, querendo apedrejar. É muito fácil. É muito fácil você pegar e deixar aquele oprimido no chão. Mas eu quero ver quando você se torna aquele, Jesus fala, né, o bom samaritano. Quando você pega, cura as feridas, né? Paga a hospedagem dessa pessoa. Quando você tira essa mão do bolso para ajudar outra pessoa. Quando você também fala com essa pessoa. Fala do amor de Deus com essa pessoa. O samaritano, no caso, ele pegou o judeu caído, né? Como eu já disse. Ele... olha, eu acho que ele estancou o sangue dele, libertou e colocou na cavalgadura dele e levou e pagou aquele hotel pelo qual ele ficou. Isso é misericórdia. Isso é misericórdia. Terceiro ponto, acho que mais pior. Acho que é pior. Como o próprio Jurandir falou, a gente tem que ser misericordioso com quem nos ofende. Quando Estevão, acho que o Balão adora falar de Estevão, ele sempre fala disso, toda vez que ele vai falar uma palavra, fala de Estevão. Quando Estevão estava lá sendo apedrejado, martirizado pela galera, o que ele fala? O que ele falou, Balão? Não vos impute esse pecado, Senhor. Por quê? Porque Estevão foi misericordioso. Ele sabia que aquelas pessoas eram miseráveis. Ele colocou o coração daquelas pessoas, mesmo no momento de dor, no momento de morte, momento mortífero. Nós devemos estender perdão e misericórdia a essas pessoas. O misericordioso, ele perdoa ofensas. A gente já tem que aprender com Jesus Cristo, que a gente tem que perdoar. Todavia, o misericordioso, ele sabe que ele errou também e que ele recebeu perdão, e por isso ele perdoa. É uma característica, é um distintivo, é algo que distingue as pessoas. Ser misericordioso. As pessoas precisam ser misericordiosas, porque o juízo sem misericórdia, para aquele que não exerce misericórdia, você vê Tiago 2,13, o juízo, ele é sem misericórdia para aquele que não exerce misericórdia. Então, se Jesus fala que bem-aventurado aquele que é misericordioso, aquele que exerce misericórdia, aquele que tem misericórdia, porque ele vai ter misericórdia, que é não uma misericórdia dos homens, mas uma misericórdia de Deus. Quanto mais aquele que não age com misericórdia, que não tem juízo para ele. A gente deve ser misericordioso com o necessitado também. O Salmo 41, eu vou ler aqui. Bem-aventurado que acode o necessitado, o Senhor o livra do dia do mal. O Senhor protege, preserva-lhe a vida e faz feliz na terra, não entrega a descrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da sua enfermidade. Na doença, lhe afofas o leito, a cama.
Deus é misericordioso até nessa vida com quem é misericordioso. Deus, Ele não fica devendo nada para ninguém. A gente vai ver isso no final. Isaías 58:10, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. A Bíblia diz, meus irmãos, que o amor ele cobre multidão de pecados. O amor ele cobre pecados, irmãos. A misericórdia é o que mais do que um ato de amor? Amor, principalmente por quem te odeia. Que difícil isso, hein? Deuteronômio 15, do 7 ao 8. Quando entre ti houver algum pobre entre os irmãos, em alguma das suas cidades, na tua terra do Senhor, teu Deus te dá, não endereçarás o teu coração, nem fecharás as tuas mãos do teu irmão pobre, antes lhe abrirás a tua mão, e lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. O apóstolo Paulo ele conclui em Timóteo 6,18, em 1 Timóteo 6,18, pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar, prontos em repartir. Misericórdia é um distintivo do cristão. É quando o policial, é como eu já falei, né? A CNH mostra que você pode dirigir, que você é um motorista. Assim como o policial chega lá e fala assim para você, ou quando nos filmes americanos ele coloca e mostra o distintivo para você, que ele é um policial, assim o distintivo do cristão, misericórdia. Quando as pessoas olharem para você e vai falar assim, olha, ele é misericordioso, ele foi misericordioso. Quando você tiver seus filhos, eles vão dizer assim, meu pai foi misericordioso, a minha mãe foi misericordiosa, meus avós foram misericordiosos. Meus irmãos, quais são as razões para nós sermos misericordiosos, além de todas essas que eu já falei? Porque a misericórdia é algo que vem de Deus, eu já falei. Mas a misericórdia, ela tem uma finalidade. E a gente pode responder isso com a primeira pergunta da Confissão de Fé de Westminster, que é muito mais do que o fim do homem, que é glorificar a Deus. Se você é misericordioso, você glorifica a Deus. E você foi feito para isso. Você foi feito para misericórdia. Se você for em Efésios 2:10, ele vai dizer assim, somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Você foi feito para isso. Você foi feito para misericórdia. Se você foi chamado por Deus, eleito por Deus, justificado por Deus, salvo por Ele, santificado por Ele, você foi feito para misericórdia. A palavra feitura aqui é poema. Você é uma obra de arte na mão de Deus. Deus é um artista, no qual a obra de arte maior é você, que vai glorificar o nome dele com atos de misericórdia, com atos de amor. Você foi feito para isso, querido. Tudo que foi feito teve uma finalidade. O sol foi feito para iluminar o nosso dia. A lua foi feita para iluminar a noite de alguma forma. As plantas foram feitas para poder dar fruto. Tudo foi feito com significado para Deus. Deus não fez nada sem significado. Tudo que Deus criou tem um significado. E nós fomos feitos para misericórdia. Nós fomos feitos para isso. Por que nós precisamos ser misericordiosos, meus irmãos? Porque o propósito da vida é servir. Não tem como você ser feliz, irmão. Não tem como você ser verdadeiramente feliz se você não serve. É paradoxal. É diferente do que a gente ouve. Porque, segundo alguns, felicidade é você desejar e mais. Só que ao mesmo tempo, você chega no enfado, você chega no tédio e fala, cara, não é isso. Não é isso, cara. Não está nos prazeres da terra. Não está na bebida, como Salomão fez. Não está nas mulheres que ele tinha. Está justamente em algo dentro da gente. Algo que Deus faz dentro de nós. Trocar o nosso coração de pedra por um coração de carne. A gente deve ser misericordioso, porque nós resplandecemos o caráter de Deus. Como eu já disse, um distintivo do cristão. A Bíblia diz, sede misericordiosos como também é misericordioso o vosso Pai. O próprio Jesus disse isso em Lucas 6:36. Deus se deleita na misericórdia. Miqueias 7:18.
As suas temas misericórdias estão sobre todas as suas obras. Deus é misericordioso. Por isso que você deve ser misericordioso. Quem aqui quer ser igual a Deus? Levante a mão. Nossa, tem um monte de gente que não quer. Mas eu quero. Não, mas eu quero ser igual a Jesus. Eu quero ser igual a Ele. Mas Jesus é Deus, hein? Eu quero ser igual a Jesus, eu quero ser igual a Deus, no sentido de que eu quero parecer com Ele, eu quero demonstrar aquilo que Ele demonstrou comigo, com o meu irmão. Não pelo fato de ser igual a Deus no sentido de equidade, de igualdade, perdão. Mas quem quer ser igual a Jesus nesse sentido, de ser misericordioso assim como nosso Pai que está no céu? Paulo não. Mas a gente deve ser misericordioso também, porque é como se fosse um sacrifício a Deus. No Antigo Testamento, o sacerdote ele queimava, né, animais, tinha sacrifícios sanguinários, matava animais. E aquilo, de certa forma, era algo simbólico para o que Cristo faria na cruz. O maior símbolo de misericórdia, que era a morte na cruz, o poder de Deus para a salvação. Mas quando você age com misericórdia, é como se você estivesse oferecendo um sacrifício a Deus. A Bíblia diz assim: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois tais sacrifícios Deus se compraz. Deus quer que você faça isso. Deus fica feliz quando você faz isso. Cornélio, né, quando ele recebe, ele recebe as tuas orações e as tuas esmolas subiram à memória diante de Deus. É como um aroma suave que chega diante de Deus. Cornélio, para Cornélio, as esmolas de Cornélio subiram para Deus como um aroma suave, como não vou usar a palavra oferenda aqui, mas um sacrifício. A misericórdia é algo que Deus se agrada. Quarto e último ponto, meus irmãos, eu vou acabar agora porque eu tenho pouco tempo, mas a gente deve ser misericordioso também, porque a gente vai dar conta a Jesus pela nossa administração. Jesus fala: cuidar da sua administração. Como você tem agido? Qual tem sido a sua atitude com o necessitado, com o miserável? Né? Eu vi uma ilustração a respeito do livro Los Miseráveis. Los Miseráveis, tem aquela peça, né? Onde chega um miserável, né? Vamos dizer assim, um mendigo na igreja, e aí o pároco da igreja recebe ele, dá comida para ele, dá as coisas para ele, dá banho nele, ele se deita, dorme, e daí o pároco vai dormir também. No outro dia, o chefe espiritual daquela igreja chega e vê que tem um monte de coisa roubada. O cara roubou tudo. E aí, para piorar depois, não, quer dizer, para melhorar, né? O homem é pego, esse mendigo é pego com todas as coisas que roubou e é levado a esse pastor, vamos dizer assim. E aí ele fala assim: olha, agora que você aqui nós passamos com ele, foi ele que roubou, foi ele. E ele fala assim: não, foi eu que dei. Fui eu que dei. Pode levar tudo. Nós daremos conta da nossa administração a Deus. Até com quem rouba. Até com quem nos fere. Nós devemos ser misericordiosos. Meus irmãos, eu queria que vocês entendessem através disso que misericórdia, ela gera misericórdia. Mas não uma misericórdia terrena apenas. Deus nos abençoa, como eu já disse, quando nós somos misericordiosos. Mas quando Cristo fala que alcançarão a misericórdia, Ele está falando de algo que é tripartido. Uma misericórdia que nós já recebemos em Deus. Perdão pelos nossos pecados. O amor de Cristo por nós. E fala de uma misericórdia que é atuante em nós. Nós devemos agir e nós recebemos também de Deus agora.
mas também numa misericórdia futura. Onde Deus nos abençoará, nos recebendo nas mansões celestiais, e nós poderemos ver Cristo face a face. Você pode ver no Salmo 41, bem-aventurado aquele que acorde necessitado, já falei disso, né? A gente vai ser recompensado nessa vida, na vida por vir, perdão. Não pelas nossas obras. Lembre-se que nós não somos salvos pelas nossas obras, e também não nos vamos ser salvos pelas nossas misericórdias. Mas nós somos salvos para praticar misericórdia. Veja isso. Como eu já disse, né? Nós somos salvos em Efésios capítulo 2. Cristo nos salva. Perdão, vamos abrir em Efésios capítulo 2 aqui. Em Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo vai dizer assim: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Não vem de obras. Então você não é salvo, mas você foi salvo para boas obras. É bem diferente. Quando você é salvo para fazer boas obras. Deus te salvou para fazer boas obras, como já disse. Em segundo lugar, não são as boas obras que nos levam ao céu, mas nós levamos as nossas boas obras aos céus. Nós levamos a nossa misericórdia aos céus. Você pode ver em Apocalipse 14, 13, ele vai falar assim, ó. Vamos lá. Vamos lá. Apocalipse 14, 13. Eu me esqueci de colocar esse texto na minha cola. Apocalipse 14, 13. Ele vai dizer assim: então ouviu uma voz do céu, dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras o acompanham. Se nós somos misericordiosos, as nossas misericórdias nos acompanham juntamente com Deus. A Bíblia diz também que quem se compadece com o pobre, o Senhor lhe empresta e ele paga seu benefício. O Senhor não fica devendo para ninguém. Para ninguém. Para nenhum de nós vai ficar faltando alguma coisa. Para nenhum de nós, e no último dia, Jesus em Mateus 25, ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, entrai pelas portas, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, eu tive frio e me agasalhastes. Mas as pessoas vão dizer assim: mas Senhor, nós nunca fizemos isso. Alguém aqui já viu Jesus? Alguém? Você viu? Não, eu não vi. Mas Jesus falou assim: não, vocês não me viram, mas todas as vezes que vocês fizerem com o seu próximo, com aquele que esteve necessitado, com aquele que esteve na miséria, este sim, sou eu. Então por causa disso, irmão, não tem como você amar a Deus e não amar seu próximo. Não tem como você falar que você ama a Deus, que você adora a Deus, que você serve a Deus, se você não serve o seu próximo que está passando por uma miséria desgraçada. Se você não ama o seu próprio irmão em Cristo, que está necessitado. Se você não dá tempo para ele. Doa um pouquinho do seu tempo para conversar com ele. Tira a mão do bolso para poder dar alguma coisa a ele, alguma coisa que possa ajudá-lo. Esse é o propósito da misericórdia. A misericórdia que gera misericórdia. E essa promessa de Jesus Cristo, ela é fatal. Porque quem pratica a misericórdia, quem é misericordioso, ele alcança a misericórdia. Jesus Cristo, ele não fica olhando para ninguém. E agora eu quero trazer um exemplo prático do nosso tempo. Não tão do nosso tempo, mas... Alguém conhece esse homem aqui? Já ouviu falar? Nicholas Wilton. Nicholas Wilton. Alemanha nazista. Ela foi... Não a Alemanha nazista, né? Mas o nazismo. Ele foi um dos maiores fatos de crueldade que nós possamos ter. Onde pessoas foram mortas sem nenhum motivo. Apenas por causa da etnia. Apenas por causa do simples prazer de não reconhecer o próximo. E muitas dessas vítimas foram crianças. Pode ver esse aqui, o Nicholas Wilton, ele era escriturário. E ele nem era alemão, ele era britânico.
E um dia ele foi encontrar um amigo dele em Praga, uma cidade próxima, e ele viu os campos de concentração e as crianças entrando nos campos de concentração. E ele sentiu misericórdia daquelas pessoas. Ele sentiu misericórdia daquelas crianças. E ele falou: preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa que tire essas crianças daí. Eu preciso, porque eu vejo a miséria delas e elas não merecem isso. Eu preciso tirá-las daí. E o que ele faz? Ele, é muito bem organizado, o escriturário, começa a fazer notas e novas identidades para essas crianças, para as enviá-las para famílias britânicas. Ele fala com consulados de outros países e apenas a Inglaterra recebe essas crianças. Ele organiza trens para tirar essas crianças dos campos de concentração e levá-las a outras famílias. Infelizmente, os pais dessas crianças não poderiam ir com elas, mas essas crianças teriam uma nova identidade em outro país que não as matariam. Esse homem chegou a salvar 669 crianças que poderiam ser mortas pelo regime nazista. Mas ele teve misericórdia. Ele teve um coração misericordioso, não porque ele se sentiu numa obrigação compulsória, mas numa obrigação de amor, onde ele via a miséria e ele via que ele foi perdoado também porque ele era cristão, e ele via a miséria naquelas crianças e ele colocou o coração na miséria daquelas crianças. O tempo passa e ele consegue levar 2 trens cheios de crianças para viver uma vida nova na Inglaterra. E no terceiro trem, os nazistas chegam e levam essas crianças de volta para o campo de concentração. E as outras são salvas. Essas 669 crianças são salvas. E o que acontece? Os anos passam. Ele não conta para ninguém. Ele não fala para ninguém. Ele se casa. Ele conhece uma mulher, se apaixona por ela. Né? As crianças que ele salva vão crescendo. Veja, cada rosto dessas crianças aqui poderiam não estar na história. Poderia ser como objeto execrável na mão dos nazistas. Mas não. O tempo passa, as crianças crescem. Ele volta para o seu país. Perseguido, ele se casa. E ele não conta isso à sua esposa. E sua esposa um dia, o tempo passa, ele se torna idoso. E a sua esposa entra em seu sótão e vê alguns documentos, fotos, nomes. E ela começa a ver que o marido dela foi um herói. E o que ela faz? Comunica à BBC de Londres. E a BBC de Londres chama ele para um programa especial onde ele não sabia. Ele se senta, como Gabriel senta assim para assistir alguma coisa no programa. E as pessoas estão assistindo o programa e do lado dele existia uma mulher. E ele falou: o senhor é Nicholas Wilton, não é? Essa mulher, ela foi salva pelo Senhor naquele momento. E ela abraça ele e fala: muito obrigado, muito obrigado. E aí, quebrando protocolos, essa mulher, essa apresentadora fala assim: vamos ver, quem aqui desse auditório foi salvo pelo Sr. Nicholas Wilton? Ele é esse senhor aqui. E todas essas pessoas aqui, médicos, doutores, cientistas, pessoas importantes na sociedade britânica, que poderiam ser mortos no regime nazista, foram salvos, cresceram, com novas famílias. Seus pais não poderiam não ter visto, mas eles foram salvos pela misericórdia de Deus, através desse instrumento, que é o Sr. Nicholas Wilton. Esse homem não teve medo. Esse homem não teve medo do nazismo. Esse homem quis fazer algo. Ele colocou o coração dele na miséria daquelas pessoas. Ele soube realmente o que era a misericórdia de Cristo. Porque ele foi transformado por Cristo. Isso é misericórdia. A misericórdia que gera misericórdia. Ele não precisou falar nada para ninguém. E isso é uma característica do misericordioso.
ele não precisa ficar postando no story. Ele não precisa ficar postando no Facebook. Ele não precisa fazer um feed. Porque a nossa misericórdia não vai ser contabilizada pelos homens. Vai ser contabilizada por Deus, que é muito mais misericordioso do que qualquer homem, qualquer soma de homens. Vocês possam ter aprendido um pouco a respeito de misericórdia, não comigo, mas com o mestre dos mestres, que é Jesus. E que a misericórdia, os atos de misericórdia, a gente saiba que é um distintivo do cristão. Você é porque você faz porque você é. Que a gente saia daqui não apenas sabendo que é misericórdia, mas praticando misericórdia. Não somente com as pessoas que são miseráveis esteticamente, mas com sua mãe, quando você é muito injusto com ela, com seus pais, com seu irmão, com seus parentes. Você tem sido misericordioso? Os seus atos têm sido misericordiosos? Só um momento. Seus atos têm sido misericordiosos? Eu vou orar e eu já passo para o seu irmão. Vamos orar então, para que Deus possa nos ajudar, para que a gente possa ser mais misericordioso como Ele é. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, te agradeço por essa manhã. Deus, eu sei que não temos nada, Senhor. Nossas mãos estão vazias, nós somos miseráveis, Deus. Mas, Senhor, o Senhor é misericordioso, rico em misericórdia. E é por causa que o Senhor é misericordioso, nós somos misericordiosos também. Faz-nos sermos misericordiosos, Senhor. As nossas mãos estão vazias, Senhor, mas as suas mãos, Senhor, estão cheias de misericórdia, Senhor. E nos ensina, Deus, a ser misericordiosos assim como o Senhor é. Ensina a ser não apenas misericordiosos, mas mansos, Senhor. Humildes de espírito. Senhor, que nós possamos chorar pela miséria do outro também, Senhor. Que nós possamos esperar justiça de Ti, Deus. E que nós não façamos misericórdia esperando algo terreno ou algum tipo de reconhecimento humano, mas que nós possamos ter bem-aventurado és tu, ou servo bom e fiel, dito pelo Teu Filho Jesus Cristo, quando nós fomos encontrados com Ele, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado por tamanha misericórdia pelo qual nos amou. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Fala, mano. Eu não sei se foi falado. Mas eu vou dizer também que Aham. Exato. Então, se a misericórdia é uma boa data, não seria o Senhor, seria como aquele servo que o Senhor é um servo Senhor puro, eu não lembro quais são as palavras exatas, que entrega o seu talento para depois entregar para poder que investe nisso e então vai receber. Exato, é como eu já disse, né? O Tiago 2,13. O juízo, para quem não tem misericórdia, o juízo é sem misericórdia para quem não tem misericórdia. Então, vejam, nós seremos cobrados, muito bem lembrado. Nós seremos cobrados pela misericórdia, pela mão que a gente não andou. E, de outro lado, como eu terminei, né? Eu lembro que ele colocou em Mateus 25. Ele vai falar assim, tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e vocês não me deram de beber. Eu tive frio e vocês não me agasalharam. Senhor, mas nós nunca fizemos isso. Apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Nunca tive relação com vocês, porque vocês não foram misericordiosos. Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Bem, críticas? Aliás, gente, eu não sei se eu posso falar isso, mas eu fiz uma espécie de exposição escriturada
sobre o Sermão do Monte há muito tempo e estou aperfeiçoando ela e quero muito poder disponibilizar em formato de e-book. Então, daqui a algum tempo eu posso disponibilizar para vocês, se vocês quiserem, uma exposição a respeito das bem-aventuranças do Sermão do Monte, do maior mestre e do maior sermão do mundo. Muito obrigado, gente.